Olá, maturidade da Igreja Batista Monte Serra. Eu continuo me chamando Mauro Gamboa. Oi, pessoal, e eu continuo me chamando Adriana Gamboa. Estamos novamente reunidos para o nosso encontro virtual do mês de agosto. E estamos hoje aqui na abertura do programa também com o nosso querido irmão Gabriel Shaw. Olá, queridos. Meu nome é Gabriel Shaw. Eu sou casado com a Aline e somos os pais do Daniel e do Matheus. Estou aqui junto hoje aqui com o Mauro, gravando aqui para vocês. É um privilégio poder estar com vocês hoje, né? E estamos relembrando um pouquinho da série O Amor, que terminou esse domingo passado aqui para nós. E foi muito legal poder ver, né, como que nós podemos servir aos outros, né, através, né, repartindo o amor de Deus, né? Então foi muito legal. A última mensagem do pastor Tércio, ele falou sobre repartir, né, e como nós podemos, através disso, né, ser luz para as pessoas, né? Então eu gostaria de repartir com vocês um verso que eu estava lendo e estudando hoje, que está em Mateus 5, ali no verso 14. E fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ali no 16, ele termina falando assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E eu queria incentivar vocês a serem luz pelo mundo, né? E estar compartilhando, fazendo boas obras para que as pessoas possam realmente perceber a grandeza do Pai e serem tocadas pelo Pai. Um grande abraço para todos.
meus queridos irmãos do grupo Maturidade, eu sou Maidana. Que privilégio poder participar deste encontro, mesmo que seja virtual, a gente poder entrar na casa de vocês e repartirmos aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e poder abençoar as suas vidas. Sentimos muito não podermos estar juntos com mais frequência, alguns ainda não puderam retornar às celebrações presenciais, mas tenha certeza de que aí onde você está, Deus está com você. E a palavra do Senhor pode chegar aí no seu coração, pode chegar aí na sua casa e pode transformar a sua vida, pode transformar a sua rotina, porque sabemos que cremos num Deus vivo, num Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 2, uma passagem que fala sobre a fé que remove obstáculos. Então eu vou ler o texto que está em Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, e vou ler até o versículo 5. Marcos, capítulo 2, de 1 a 5, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. É um texto da palavra do Senhor que nos fala muito sobre fé. A fé que remove obstáculos. E qual é o contexto que a gente olha e vê nessa palavra? Jesus estava em Cafarnaum, estava dentro de uma residência, dentro de uma casa, e ali ele estava ensinando, ali ele estava pregando a palavra, ali ele estava ministrando a muitas pessoas, e onde Jesus estava, sempre havia uma multidão ao redor dele, porque a sua fama já havia corrido por todos os lugares, e ali não foi diferente. Então, quando ele estava em Cafarnaum, uma multidão foi até aquela casa onde Jesus estava ensinando, onde Jesus estava pregando a palavra. E em determinado momento, vieram alguns homens, e 4 deles traziam um paralítico numa cama. Certamente tinham ouvido já as notícias acerca do que Jesus fazia, dos seus milagres, do quantas pessoas ele já havia curado, e daquilo que ele podia fazer por aquele homem. Vejam que aí, já no coração deles, estava presente a fé. A fé de levar aquele homem numa maca até a presença de Jesus. E foi o que eles fizeram. Pegaram aquele homem, colocaram numa maca e tentaram levar até a presença de Jesus. Eles sabiam que Jesus era o único que poderia curar aquele homem. E aqui a fé daqueles homens já fica muito evidente. Eles sabiam a quem procurar na dificuldade. Será que você tem procurado Jesus na sua dificuldade? Ele é o único que pode resolver o seu problema. Ele é o único que pode te dar novamente esperança. Ele é o único que pode te dar novamente alegria. E aqueles homens, conscientes disso, levaram
aquele homem até Jesus. Ou melhor, tentaram levar aquele homem até Jesus. Porque quando chegaram na casa, eles viram que eles não conseguiriam chegar até Jesus. A casa estava muito cheia, haviam muitas pessoas e não havia como chegar até Jesus. Todos queriam ser curados, todos queriam ouvir acerca de Jesus, queriam ouvir as suas palavras, queriam ouvir aquilo que ele estava ensinando. E ao chegarem e se depararem com aquela cena, aqueles homens, eles manifestaram mais uma vez a fé que eles tinham na pessoa de Jesus. Eles não desistiram. Eles não desistiram. Eles chegaram e olharam aquela situação e pensaram: como nós vamos chegar até a presença do Mestre? Como nós vamos chegar até a presença de Jesus para que este homem seja curado? E essa é outra característica importantíssima da fé. A fé não desiste. A fé persevera. A fé não olha para as circunstâncias que se apresentam, porque muitas vezes as circunstâncias, elas se levantam de forma a nos fazer desistir. Elas se levantam de forma a nos fazer parar. Elas se levantam de forma a colocar obstáculos que vão nos impedir de alcançar aquela bênção que nós estamos procurando. E com esses homens não foi diferente. Eles se depararam com um grande obstáculo. Havia uma multidão que eles precisavam vencer para chegar até a presença de Jesus. E aqui nós vemos mais uma vez a fé que move o coração desses homens. A fé vê o impossível. A fé vê o impossível. Eles viram que era possível chegar até Jesus, mas que seria muito difícil. Então eles tiveram uma ideia. Eles subiram até o telhado, abriram um buraco no teto daquela casa e baixaram aquele homem até a presença de Jesus. Olha o esforço que aqueles homens fizeram, tudo que eles fizeram para levar aquele homem, aquele paralítico, até a presença de Jesus. Eles levaram ele numa maca até o telhado da casa. E quando estavam lá em cima, eles cavaram um buraco. Porque as casas naquele tempo, os telhados, não eram telhas como nós temos nos nossos dias atuais. Não existiam telhas como existem nos dias atuais, que poderão ser simplesmente retiradas e já ficaria o buraco aberto para eles descerem. Os telhados eram feitos de barro e de palha, muito firmes. Barro que, com chuva, com sol, com o tempo, vai ficando cada vez mais duro. Mas aqueles homens não olharam para a dificuldade. Aqueles homens começaram a cavar e abrir o telhado e foram abrindo, e eu imagino os que estavam embaixo percebendo a movimentação, a poeira caindo, pedaços de barro caindo. O que está acontecendo? Alguns certamente devem ter repreendido aqueles homens, dizendo: parem de fazer isso. Parem, vocês estão atrapalhando Jesus. Vocês estão atrapalhando aqueles que querem ouvir Jesus. Mas aqueles homens não desistiram. Aqueles homens continuaram cavando, até que abriu um buraco, e era um buraco para descer um homem. E conseguiram cordas ou um lençol e colocaram aquele homem e começaram a baixar até a presença de Jesus. Outra característica de uma fé viva, a fé que se materializa, a fé que não fica apenas no campo espiritual, não fica apenas no campo da espiritualidade, mas ela se concretiza em ações.
E aqueles homens deram um passo de fé, conscientes de que Jesus poderia curar aquele paralítico. Eles deram um passo de fé, abriram um buraco naquele telhado e baixaram aquele homem até a presença de Jesus. A fé que eles tinham os levou a um lugar onde nunca ninguém havia estado. Nunca, imagino, porque se tivesse acontecido, a Bíblia certamente teria relatado que alguém tivesse tido uma ação semelhante àquela para levar uma pessoa a Jesus. A fé nos leva a lugares que são impossíveis. A fé nos leva a vencermos circunstâncias que parecem intransponíveis. A fé nos leva a, apesar de qualquer tipo de crítica, de ponderação, qualquer tipo de oposição, a fé nos leva à presença de Jesus. E ali, aos pés de Jesus, aquele homem ouviu a frase que certamente foi a frase mais importante da sua vida. Jesus disse para ele: filho, os seus pecados estão perdoados. Algo impressionante na vida daquele homem aconteceu. Ele teve seus pecados perdoados. E alguém imediatamente pode pensar: mas ele era um paralítico. Ele queria andar, ele queria ser curado. Sim, ele foi. Se olharmos o texto, se continuarmos lendo, Jesus também disse para ele: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aquele homem foi curado, mas a principal cura foi a cura da sua alma. Foi o perdão dos seus pecados. Foi estar na presença de Jesus. Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto é o que está um pouco antes dessa frase, no versículo 5, quando o texto diz assim: vendo a fé que eles tinham. Vejam que não é a fé que o homem tinha, é a fé que os outros, aqueles 4 que levaram ele até Jesus, a fé que eles tinham. Foi essa fé que certamente moveu o coração de Jesus. E quando o texto diz vendo a fé, eu quero ser bem simples nessa interpretação. Não que Jesus sondou o coração deles, que Jesus discerniu que eles tinham fé, mas que Jesus viu com seus olhos o que eles estavam fazendo. E no momento que Jesus viu o que eles estavam fazendo, Jesus viu de forma concreta a fé daqueles homens. Viu de forma concreta que havia algo no coração deles, que era uma convicção, uma certeza de que Jesus poderia mudar a história daquele homem. E de fato, Jesus não apenas o curou da sua paralisia, não apenas o levantou daquela maca, mas Jesus também curou a sua alma, perdoou os seus pecados e lhe deu uma vida eterna. Essa é a fé que remove obstáculos. Quantas vezes nós colocamos obstáculos para chegar na presença de Jesus? Quantas vezes as pessoas colocam obstáculos para chegar na presença de Jesus? Seja por falta de tempo, seja por dificuldades de agenda, seja por distância, seja porque a família não apoia. São muitos obstáculos que se levantam. Mas a fé que remove obstáculos vence todos eles. A fé que remove obstáculos é essa fé que não olha para as circunstâncias. É essa fé que não olha para algo que parece impossível. Essa fé é uma fé que tem ousadia. Ousadia. Tem um texto em Hebreus
que diz tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou algumas traduções tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Esses homens tiveram ousadia de fazer algo que ninguém havia pensado antes, que ninguém havia feito antes, mas eles tiveram ousadia para levar aquele homem à presença de Jesus. E o resultado, o homem teve seus pecados perdoados e ainda foi curado da paralisia. Então essa é a bênção de quem tem uma fé que remove obstáculos e não olha para as circunstâncias para chegar até a presença de Jesus. Esses homens subiram num telhado, abriram o telhado e desceram esse homem até a presença de Jesus. Essa é a fé que nós precisamos ter no nosso coração. Essa é a fé que eu preciso ter no meu coração. Quantas vezes eu olho para as circunstâncias da vida, quantas vezes eu olho para as dificuldades cotidianas e elas tentam me parar, elas tentam me impedir de chegar até Jesus. As dificuldades cotidianas tentam fazer com que a minha caminhada até Jesus, ela pare, que eu fique sentado à beira do caminho. Mas esses homens tinham um objetivo muito claro, um objetivo muito definido, que era levar esse paralítico até a presença de Jesus. E foi o que eles fizeram. E a última frase, a última expressão no versículo 12 desse contexto diz assim: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Quando Jesus entra numa história, quando Jesus entra numa vida, quando Jesus muda a circunstância de uma família, as pessoas dizem: nunca vimos nada igual, porque somente Ele pode transformar as situações, somente Ele pode transformar a realidade, somente Ele pode transformar a tua vida. E as pessoas vão poder dizer: nunca vimos nada igual, porque foi Jesus que fez. E quando Ele faz algo novo, algo que ninguém nunca viu, porque é novo. É algo completamente diferente da história vivida anteriormente. Ele não apenas restaura, ele não apenas muda, mas ele transforma uma velha história em algo novo. E a minha oração é que você tenha uma fé que remova qualquer circunstância para estar na presença de Jesus. Que você não olhe para as dificuldades, que você não olhe para aquilo que quer te parar, seja a questão de estar em casa e não poder se deslocar, seja uma questão familiar, seja uma questão de saúde, seja uma questão de tecnologia. Não deixe que nada te pare, mas deposite nele a fé, tenha sempre os olhos firmes nele, porque é essa fé que remove as circunstâncias vai agir em teu favor e você vai ter a sua situação transformada, porque é essa fé que Deus se agrada. A fé desses homens agradou o coração de Deus. Que a nossa fé seja uma fé que agrade o coração de Deus, para que nós possamos estar na presença dEle e ali nós sermos abençoados na nossa vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com vocês para que Deus renove a fé e a esperança no seu coração. Deus, muito obrigado por estarmos neste encontro. Muito obrigado pela tua palavra que nos traz esperança, Senhor. Que nos traz esperança de nós
termos as circunstâncias que se levantam muitas vezes muito difíceis. Mas a fé que nós temos em nosso coração, a fé que nós temos em Ti, pode remover essas circunstâncias, Pai. E por isso nós oramos e eu quero te pedir que Tu abençoe a vida dos meus irmãos, deste grupo tão querido que é a maturidade, onde tem tanta experiência, tem tanta vivência, que eles possam nesse tempo, Senhor, tão difícil que estamos vivendo, ter a fé renovada em Ti, Pai. Que eles possam se conectar com fé e esperança aquilo que Tu está fazendo na vida da Tua igreja e serem cada vez mais renovados, Senhor, nos seus corações, na sua mente, para estar em comunhão contigo, Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra, que é vida nos nossos corações, que traz, Senhor, alegria, que traz esperança e que transforma as nossas realidades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, por esse tempo e que Deus abençoe a vida de cada um. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em Ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Vejo a Tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a Ti. Ouço o rugir lá do alto, Tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa.
Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Oi, estamos de volta depois dessa linda palavra que edifica os nossos corações. Mas nós continuamos juntos. O que a gente tem agora, Adriana? Então, agora nós vamos para o momento formativo, um momento que vai ser delicioso, que o nosso irmão querido, chefe Leandro, vai nos ensinar um molho chamado molho bechamel, um molho versátil que a gente pode usar numa lasanha, numa massa. Então, vai aí, fiquem ligados. Estamos aqui hoje com o nosso querido irmão, chefe Leandro, e a sua esposa Gisele, e vamos elaborar uma receita simples para o nosso momento formativo. E agora eu passo para ele nos conduzir nessa aula abençoada a respeito de como fazer alimentos para espalhar o amor de Cristo para aquelas pessoas que nós convidamos à nossa mesa e que amamos. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero trazer para vocês uma receita que a gente gosta de fazer com muito amor e muita gente às vezes apresenta um pouquinho de dificuldade para fazer. Então a gente vai mostrar bastante simples como fazer um molho branco, seja para uma macarronada, seja para colocar numa lasanha. O princípio básico aí de um molho de queijo. Agora um minutinho aí que tu já vai conhecer como é que se faz e vai aprender rapidinho como é que se faz com molho branco. Então, pessoal, para nossa receita do molho branco, os ingredientes base para a gente fazer: farinha de trigo, temos aqui 50 gramas de farinha de trigo, manteiga, exatamente a mesma quantidade de manteiga, 50 gramas, pode usar margarina também, pode usar banha de porco, tá? E depois 1 litro de leite. Nós vamos precisar de 1 litro de leite para nós darmos o volume e fazer o nosso molho. E aí, o que a gente pode fazer? As nossas variações. Se a gente só colocar a nossa noz moscada raladinha, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o nosso molho bechamel para colocar numa lasanha ou acompanhar um legume ou o que você quiser. Sal, para a gente acertar o sal.
E o molho de queijo, a gente pode colocar queijo mussarela, ou prato, ou parmesão, o queijo da tua preferência. Aqui nós temos 150 gramas de queijo e depois a gente vai colocar um pouquinho mais de queijo parmesão para dar um pouquinho mais de picância no nosso molho. Bastante simples, coisa bem fácil de fazer, a gente vai daqui a pouquinho para o processo. Bom, para começar o nosso molho branco, nós vamos começar primeiro com a manteiga na panela quente. A gente vai colocar ela aqui já no fogo e vamos derreter a manteiga. Importante, se você tiver um batedor de claras em neve, ou um fouet, como se diz, ou um batedor de arame, também é o outro nome para esse instrumento, para a gente mexer a panela. Uma das coisas que eu recomendo, quando for usar uma panela, não use uma panela com teflon, porque quando você for usar o batedor de arame, você pode raspar o teflon da panela e ter resíduo no teu molho branco, tá? Então melhor assim uma panela com o interior todo de alumínio ou esmaltado, que fica melhor. A gente está derretendo a manteiga. Vamos deixar ela derreter todinha. Importante a gente não fazer com fogo muito alto, porque a gente pode queimar a manteiga. Bom, derreteu toda a manteiga, o que a gente faz? Colocamos imediatamente 50 gramas de farinha de trigo e vamos já mexer a nossa farinha de trigo com a manteiga. Olha como é que vai ficando. Isso que a gente está fazendo, esse processo, a gente está fazendo a primeira coisa, a gente chama de roux, que é um espessante, tá? A gente pode usar para engrossar um caldo, uma sopa, enfim, ele é um espessante. E quanto mais tempo tu cozinhares a farinha na manteiga, menos o teu prato final com o uso dessa mistura aqui vai ficar com aquele gosto de farinha. Então quando você prova aquele molho branco que tem um gostinho de mingau de farinha, de amido de milho ou de farinha de trigo, é porque a farinha de trigo não foi cozida, bem cozida na manteiga. Então vamos mexendo aqui. Bom. Aí, continuamos mexendo o nosso roux. Pode ver que ele já está cozidinho, ele já está com um aspecto bem de mingauzinho. E aí o que nós vamos fazer para agora começar assim a dar corpo ao nosso molho branco? A gente vai adicionando leite. E pode ver que o leite vai sendo absorvido e vai criando volume. E ele vai tomando corpo de molho, de creme. Olha aí. Gente, respinga, não tem problema nenhum. Vai mexendo sempre. Fogo médio ou fogo baixo, dependendo do tipo da potência do teu fogão. Cuidar para não queimar. Vai colocando leite. Aí tu me pergunta, tá, essa mistura aí de 50 gramas de manteiga e 50 gramas de farinha, posso usar menos leite? Eu não quero usar 1 litro de leite. Pode, mas você vai ter que cortar a metade da farinha e da manteiga. 50 gramas de farinha e 50 gramas de manteiga rendem 1 litro de molho bechamel. Ou de molho branco, ou de molho de queijo. Vamos mexendo. Olha aí. O ideal seria que esse leite estivesse quente também. Por quê? Para evitar de formar aqueles gruminhos que ficam aquelas bolotinhas. Mas se você cozinhar bem antes a farinha, não usa leite gelado, tá? Leite gelado não recomendo mesmo. Então aí é melhor usar o leite quente ou temperatura ambiente. Olha aí. Tá ficando cremoso. Vamos adicionando o leite. Sempre mexendo. Então, já coloquei todo o litro de leite na nossa mistura. Tô mexendo aqui. E aí surge aquela dúvida assim, Leandro, e se eu não conseguir desmanchar todos os gruminhos, posso usar um mixer? Pode, não tem problema nenhum, pode usar um mixer. Isso não vai afetar em nada o sabor e a consistência do teu molho branco, do teu bechamel. O que é interessante é que não pare de mexer e mantenha sempre a temperatura média ou média para baixo, constante, e mexendo sempre para evitar que queime o teu molho, tá?
Ó, gente, esse aqui é um tipo de mixer, ou blender, ou misturador, ou batedor. Pode ser qualquer marca do que você tiver. Se você só tem um liquidificador, pode passar isso aqui para o liquidificador também. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai sujar mais coisa, mas esse aqui é o tipo de equipamento que a gente prefere usar, que a gente pode bater já direto na panela, tá bom? Então, depois aí de 4, 5 minutos, o nosso molho ele já está começando a ficar mais encorpado, está começando a ficar mais espesso, está com cara de molho branco, não está 100% no ponto desejado ainda. O que nós vamos fazer agora com esse molho branco aqui? Tem a opção de fazer com queijo, tem a opção de fazer com um pouquinho de noz moscada ralada. Nesse caso, hoje nós vamos fazer um molho de queijo, tá? E não vamos usar noz moscada, mas fica à vontade, se você quiser colocar os dois também, é teu critério. Daqui a pouquinho a gente vai adicionar então aqui nessa mistura 150 gramas de mussarela e mais ou menos umas 30 gramas de queijo parmesão ralado para dar um pouquinho de picância, que aí vai ser o nosso molho de queijo. Nosso molho branco já está na consistência, pode ver aqui, ó, vou pegar uma colher para mostrar qual é o ponto que tá. Ó, ele tá cremoso, tá? Se a gente passar o dedo aqui, ó, pode ver que ele não se junta, ele está bem cremoso. Se ele tivesse muito líquido, ele ia se juntar rapidamente de novo. Então o que nós vamos fazer agora? Nesse ponto aqui, 150 gramas do nosso queijinho mussarela. Não coloquei sal e nenhum outro tempero aqui antes, tá? Justamente pelo queijo ser já salgado, a última coisa que nós vamos ver é o sal. Então coloquei 150 gramas, mais umas 25 gramas, 30 gramas de queijo parmesão ralado. E aqui, olha só, nosso queijinho já começou a derreter. Então a gente já está dando cara para o nosso molho de queijo. O que eu vou fazer agora aqui, já que o nosso queijinho já derreteu, eu vou pegar uma outra colher, vou experimentar. Tá quente, deixa eu soprar um pouquinho. Não para de mexer nunca. Muito pouco sal. A gente vai colocar aqui. Então a gente faz um acertinho de sal. Uma pitadinha. Mexe. Mais uma pitadinha. Não precisa ser sal demais. Até porque a nossa intenção aqui é ter sabor de queijo. Vou experimentar mais um pouquinho aqui. Essa colher aqui eu não usei antes, tá? Mais uma colherinha aqui pra gente experimentar, ver se ficou bom de sal de novo. Vamos desligar. Tá pronto o nosso molho de queijo. Que a gente pode usar agora, a gente pode colocar ele numa lasanha, a gente pode fazer o que? A gente grelhar um camarãozinho, depois mistura ele, faz uma macarronada com frutos do mar, coloca ele também. Eu sou a macarronada, até uma macarronada com alho e óleo, se colocar ele fica bom, fica a teu critério agora, tá bom? Um franguinho também, se quiser assar um frango e depois larga um molho branco por cima, um molhinho de queijo. Fica à vontade, usa a criatividade, espero que tenha gostado da receita. Obrigadão!
Então, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um encontro, o encontro do mês de agosto, com essa palavra do pastor Maidana, né, Mauro? É verdade. Uma palavra que fala sobre uma fé que remove obstáculos. E houve um físico que disse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Pois nós temos essa alavanca, que é a nossa fé, a nossa oração, e o ponto de apoio é a pedra fundamental, é a pedra angular. É as nossas orações depositadas, são as nossas orações depositadas em Jesus que realmente podem remover obstáculos. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha do seu espírito e em setembro estaremos juntos. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!